Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula de matemática. O objeto de conhecimento da nossa aula de hoje é números reais. O objeto de conhecimento específico, números irracionais. Nas aulas anteriores, a gente já estudamos os números naturais. Esse conjunto é formado por os números inteiros positivos. Estudamos os números inteiros, que é formado por os números inteiros positivos e negativos. E estudamos também os números racionais. São todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Vamos fazer uma breve retomada do que estudamos na última semana. A gente estudou os conjuntos dos números naturais, sendo formado por os números inteiros e positivos, incluindo o zero. Estudamos os números inteiros, além que é formado por o conjunto dos números, os elementos do conjunto dos números naturais, mais os números inteiros e negativos. O conjunto dos números inteiros, ele pode ser subdividido em três conjuntos. O subconjunto, ele pode ser representado dessa forma, com um asterisco sem o zero. O subconjunto dos inteiros positivos e o subconjunto dos inteiros negativos. Estudamos também os números racionais, que ele é formado por as dízimas periódicas e frações. O conjunto dos números racionais, ele é formado por os números que podem ser escritos na forma de fração. Lembrando que as dízimas periódicas, elas também são frações. E estudaremos na aula de ontem os números irracionais e vamos dar uma aprofundadazinha nesse conjunto dos números irracionais hoje. O conjunto dos números irracionais são as não frações, ou seja, raízes não inteiras e dízimas não periódicas. Ele é formado por um dos representantes desse conjunto é o número π, que é igual a 3,14, e raízes não exatas, certo? Os números irracionais é todo conjunto cuja representação decimal ela é infinita e não periódica. Representamos o conjunto dos números irracionais por a letra I. Não periódicos dízimos não periódica é uma sequência que tem nomes aleatórios, que não se repete. Um exemplo de dízimo periódica, 1, 2, 4, 7, 4, 6, 5, ou seja, não conseguimos definir os próximos números. Já periódico são números que se repetem. Os números irracionais são aqueles que não podem ser representados por uma fração, diferente dos racionais, que os racionais eles podem ser representados por uma forma de fração. Ilegal não é legal, ilícito não é lícito, ilícito não é lícito, irracional não é racional. Os números irracionais obtidos por raiz quadrada de um número. Observe aqui a raiz de 2 e raiz de 3. Raiz de 2 ele é um número que não possui raiz quadrada, raiz exata. Observe que ele é um número irracional. E raiz de 3 também, ó. Raiz de 3 é 1,732058.
e assim sucessivamente. Esses números são os números irracionais, cujo valor da última casa decimal nunca saberemos. Outro número também que representa o conjunto dos números irracionais é o número π. Ele é igual a 3,141592,6. E uma curiosidade sobre o número π. Você sabia que o número irracional π, em qualquer circunferência, a divisão da medida do comprimento da circunferência é da circunferência C pelo dobro da medida do comprimento do raio? Tem como resultado 3,14159 e assim por diante. Esse número é um exemplo de número irracional e ele é representado pela letra grega π. Com o auxílio do computador já foi possível determinar trilhões de casas decimais do número π sem que tenha surgido um decimal exato ou uma dízima periódica. Então, para calcular mais números racionais e as raízes não exatas de números racionais. Observem as raízes a seguir, as raízes de números racionais a seguir. Raiz de 9 é igual a 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9. Raiz de 100 é igual a 10, porque 10 vezes 10, o 10 ao quadrado é igual a 100. E 3 vezes 3, falando 10 e colocando 10. 3 vezes 3 é igual a 9. E a raiz de 100 é 10, porque 10 vezes 10, o 10 ao quadrado é 100. A raiz de 0,25 é 0,5, porque 0,5 ao quadrado, 0,5 vezes 0,5 é igual a 0,25. Raiz de 1 meio é igual a... raiz de 1 oitava é igual a raiz cúbica de 1 oitava é igual a 1 meio. Por quê? A raiz cúbica de 1 é igual a 1 e raiz cúbica de 8 é igual a 2 ao cubo. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, 2 ao cubo é igual a 8. Então, raiz cúbica de 1 oitavo é igual a 1 meio. Raiz quarta de 81 é igual a 3, porque 3 vezes 3 é 9. E 9 vezes 3 é igual a 81. Três ao cubo. Elas são exemplos de raízes exatas, pois o valor de cada uma delas é um número racional. Veja como podemos usar a decomposição de números naturais em fatores primos para verificar se uma raiz é exata ou não é. Observe aqui o caso de 256, a raiz quadrada, para saber a raiz quadrada exata de 256. Então, fazemos a decomposição do número 256. Ao dividir 256 por 2, vai dar 128, dividido por 2 dá 64, dividido por 2 dá 32, dividido por 2 dá 16, dividido por 2 dá 8, dividido por 2 vai dar 4, dividido por 2 dá 2, e 2 dividido por 2 dá igual a 1. Então, note que raiz quadrada de 16 ao quadrado é igual a 256. Então, a raiz quadrada de 256 é uma raiz exata, ou seja, é um número racional. Observe o caso aqui da raiz de 2,25. Podemos pegar esse número decimal e transformar ele em fração. Ao transformar 2,25 em fração, vai ficar 225 sobre 100.
Nesse caso, podemos extrair a raiz quadrada desses dois números. A raiz quadrada de 225, podemos fatorar 225, e a raiz quadrada de 100 a gente sabe que é 10, que 10 vezes 10 é igual a 100. Então, a fatorar a raiz quadrada de 225 ele pode ser dividido por 3. 225 dividido por 3 dá 75. 75 dá para dividir por 3, que dá igual a 25. 25 dá para dividir por 5, que dá 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Então, podemos fazer a multiplicação aqui, ó, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 5, 15. Então, raiz de 225 é igual a 15 ao quadrado. Então, ao dividirmos aqui, ó, raiz de 225 e raiz de 10, deu 15 décimos. Ao fazer essa divisão, o resultado vai dar 1,5. Vamos ver aqui ao lado, ó. 15 dividido por 10 dá 1. 1 vezes 10, 10. 10 menos 15 menos 10 dá igual a 5. 5 não dá para dividir por 10. Colocamos o zero. Acrescentamos a vírgula. 50 dividido por 10 dá 5. 1 vezes 5, 5 vezes 10, 50. E tem resultado 0. Então, a raiz quadrada de... E ao multiplicarmos 1,5 vezes 1,5, vai dar igual a 225. Então, a raiz quadrada de 225 é igual a 1,5. Ou seja, é uma raiz exata, então ele é um número irracional. Já o número, a raiz quadrada de 125, não é uma raiz exata, pois não existe número racional que multiplicado por ele mesmo seja igual a 125. Então, 125 ele é um número irracional. Observe aqui a fatoração do número 125. Dá para dividir por 5, que vai dar 25, vai dar para dividir por 5, que também é 25. Então, 125 ele não possui raiz quadrada, ele possui raiz cúbica. 5 ao cubo. Quando uma raiz é um número irracional, podemos obter a representação do valor decimal dela fazendo aproximações sucessivas. Observe e acompanhe o exemplo de raiz de 2. Sabemos que a raiz de 2 ela está entre o número 1 e 2, porque 1 ao quadrado é 1 e ele é menor que 2, e 2 ao quadrado é 4, é maior que 2. Então, podemos calcular valores aproximados. Se calcularmos 1,4 ao quadrado, vai dar 1,96. 1,96 também é menor que 2. Se calcularmos 1,5 ao quadrado, já vai dar 2,25. Note que aumentamos apenas um número após a vírgula. Então, 2,25 é maior que 2. Então, a raiz de 2 está entre 1,4 e 1,5. Ao colocarmos o valor 1,41 ao quadrado, vai dar 1,9881, que ele é menor que 2. Mas se colocarmos o 1,42 ao quadrado, já vai dar 2.164, maior que 2. 2.164, que ele é maior que 2. Então, a raiz de 2 ela está entre 1,41 e 1,42. Se continuarmos esse processo, não chegaremos a uma representação exata, nem a uma dízima periódica, pois raiz de 2 é um número irracional.
Assim como raiz de 2, vejam outras raízes quadradas que não existem raiz exata de números racionais. São exemplos de números irracionais, por exemplo, 3, raiz de 7 e raiz de 30, entre alguns outros números. Vamos praticar? Indique se cada um dos números ele é racional ou irracional. 0,1, 0,01, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 0,01. Lembre-se que quando o número decimal ele vem com esse tracinho aqui em cima, significa que ele é uma dízima periódica. Então, já sabemos que o C ele não é um número irracional, ele é um número racional. 0,01 ele é um decimal exato. Então, ele também não é um número irracional. Então, só restou a letra B. Vamos conferir? Decimal exato racional, decimal infinito e não periódico, então é um número irracional, e decimal finito periódico. No painel de um carro do medidor de combustível, registra a quantidade de gasolinas ainda possível no tanque, conforme mostra a ilustração. O número decimal que corresponde à parte do que se encontra na gasolina encontra-se ocupada no combustível. Observe aqui que o número que está marcando a quantidade de gasolina é 3/4. Então, podemos fazer a divisão de 3/4. 3 não dá para dividir por 4. Vou acrescentar um zero aqui, o zero e a vírgula aqui. Então, 30 dividido por 4 vai dar 7. 7 vezes 4 vai dar 28. Agora fazemos a subtração. 30 menos 28 dá igual a 2. Vou acrescentar o zero aqui. Então, 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Resultado 0. Resto 0. Então, a minha alternativa correta é letra C. A professora Clotilde pediu para seus estudantes escrevessem um número que representasse meio ou metade. Geraldo, Cássia, Carla e Fernando. Geraldo escreveu a fração 1/2. Cássio 0,5, Carla 1,2 e Fernando 0,005. Os estudantes que acertaram os exercícios foi letra B, Geraldo e Cássio, pois, vamos ver, 1,2, 1 sobre 2, ao dividir esse número, ao resolver essa fração, 1 dividido por 2, o 1 não dá para dividir por 2, acrescento o 0 aqui, o 0 aqui, o 0 e a vírgula aqui. Então, 10 dividido por 2 é igual a 0,5. Note que esse número aqui, ele é igual a esse. Então, a resposta correta é Geraldo e Cássio. No mês de julho, foram registradas as temperaturas mais baixas do ano na cidade. Cidade X menos 1, cidade Y mais 2 e cidade Z mais 3. A representação correta das temperaturas registradas na cidade X, Y e Z na reta numerada é... Temos aqui o 0, que é a nossa origem. O X menos 1. O Y mais 2, ó, temos 1 aqui. 2. 1, 2 e aqui o 3 positivo. O Y está localizado aqui no número 2. Aqui temos o número 1, menos 2, menos 3 e menos 4. A letra Z está marcando aqui, ó, no ponto menos 3. Então, a resposta correta, letra D. Indique no caderno o que se pede. Essa daqui
vocês vão fazerem e vão me mandarem a resposta. Um número natural um número inteiro que não é natural, um número racional que fica entre 5 e 6, escrito na forma de fração, uma raiz quadrada irracional que fica entre 8 e 9 e um decimal exato que fica entre π e 3,2. Lembre que o valor de π é 3,14, certo, gente? Vocês vão fazer essa no caderno de vocês e vão me mandar a fotinho.